Olá, eu sou a Juliana Lescano, PSMP de Biologia, da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Hoje, vamos ter mais um ATPC de Ciências da Natureza e suas tecnologias. O tema do ATPC de hoje é sobre os resultados do SARESP para Ciências da Natureza e os resultados relacionados à Diretoria Guarulhos Norte. Nossa pauta são os objetivos desse ATPC, a matriz de referência, os resultados da diretoria de ensino e sugestões de atividades de reforço e recuperação. Os objetivos: apresentar a matriz de referência do SARESP, apresentar os resultados no SARESP para Ciências da Natureza, da diretoria Guarulhos Norte, e sugerir atividades para recuperação e reforço das habilidades defasadas no SARESP. Matriz de referência. A matriz de referência do SARESP, ela foi criada fazendo uma relação entre os três vértices: conteúdos, habilidades e competências. Então, os vértices se referem à verificação de conteúdos disciplinares por intermédio da utilização das habilidades, graças às quais se poderá inferir o grau de proficiência das competências cognitivas desenvolvidas pelos alunos em seu processo de escolarização. Então, movimentando por meio dos conteúdos, os alunos movimentam as suas habilidades para conseguir chegar a grupos de competências. Escala de proficiência. Ela tem ali a função de sintetizar o domínio dos conteúdos e habilidades alcançados, o que permite inferir o nível de proficiência e domínio das competências avaliadas. As habilidades, elas vão relacionar tanto os conteúdos e as competências avaliadas em relação aos conteúdos disciplinares. O nível de desempenho, ela relaciona os conteúdos e as competências, cuja função é verificar se os professores estão ensinando e os alunos estão de fato aprendendo. Então, a gente observa que ela tem sempre essa relação: conteúdo, habilidade, escala de proficiência. Conteúdo, competência, nos ajuda aos níveis de desempenho. Competência e habilidade, aqui movimentando as áreas. Habilidades. Elas têm como uma das funções verificar o nível dos estudantes em relação ao domínio das competências cognitivas, avaliada sobre os conteúdos das disciplinas de cada série. Funcionam como indicadores das aprendizagens que se espera que os estudantes tenham adquirido no período avaliado. Possibilitam ordenar posições e localizar cada escola por intermédio do desempenho dos alunos no conjunto das escolas ou sistema educacional do Estado de São Paulo, então, no caso da diretoria de ensino, e no conjunto das escolas da CDI. E ele é útil na elaboração de itens de prova, possibilitando a adequação dos conteúdos de cada disciplina à competência que se quer valorizar naquela questão ou atividade. E funciona como um indicador precioso para a produção e análise posterior de dados que justificam os objetivos da avaliação do rendimento escolar dos alunos. Os conteúdos são selecionados para o SARESP por retratarem as estruturas conceituais e também as competências mais gerais das disciplinas, que se traduzem em habilidades específicas, estas sim responsáveis pelas aprendizagens. E tudo isso para chegar a essas competências cognitivas, que são os conjuntos de ações e operações mentais que o sujeito utiliza para estabelecer relações entre e com os objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejam conhecer. Então, aqui são os grupos de competência. O grupo 1 são os sistemas apresentativos, o grupo 2, os sistemas procedimentais, e o grupo 3, os sistemas operatórios. As competências elas serão avaliadas quanto a essas funções de observar, e para que um aluno consiga fazer a observação, ele precisa movimentar tanto os esquemas apresentativos quanto os esquemas procedimentais.
para que ele possa realizar tanto os grupos procedimentais quanto os grupos operatórios. E para que ele possa compreender os grupos, os esquemas apresentativos e os esquemas operatórios. Então, esses serão os esquemas que serão valorizados no SAREF. Aí está faltado no Piaget. As habilidades. A gente consegue observar que cada grupo de habilidade ela está ali movimentando determinados esquemas. Então, habilidades do grupo 1. Observar, identificar, localizar, descrever, discriminar, constatar, representar. Grupo 2. Aí, no grupo 2, percebe-se que utiliza-se as habilidades do grupo 1 para que se possa construir o grupo 2. Pode classificar, organizar, seriar, ordenar objetos, acontecimentos, conservar propriedades, figuras, compor e decompor figuras, fazer antecipações, calcular estimativas, grandezas, medir, interpretar, explicar. Então, são verbos do grupo 2, que também servirão de base para as habilidades do grupo 3. Analisar objetos, fatos, aplicar relações, diferenciar, avaliar, criticar, analisar, julgar, explicar, apresentar conclusão, levantar suposições, fazer prognósticos, fazer generalizações, tanto indutivas quanto construtivas, justificar acontecimentos. Então, para que chegue até a habilidade do grupo 3, ele precisa também ter passado pelas habilidades do grupo 1 e do grupo 2. E aqui a gente tem o boletim de 2021 para a Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Então, a gente consegue olhar aqui no boletim a classificação, os níveis, aqui é a quantidade de pontos ofertados, como ficou para a rede estadual, esses níveis, para a região metropolitana, para a diretoria de ensino e para as escolas. Então, aqui eu coloquei tanto o nono ano do ensino fundamental, quanto a terceira série do ensino médio para ciências da natureza, tá? Aqui eu só estou considerando ciências da natureza. Então, aqui a gente consegue observar o quê? Que 52,7% das escolas ficaram abaixo do básico. 37,5% no básico. 8% no adequado e 1,8% no avançado. Nas escolas, na terceira série do ensino médio, 74,1% das escolas ficaram em abaixo do básico, 22,4% no básico, 3,4% no adequado, e não há escolas na diretoria Guarulhos Norte dentro do avançado, para a terceira série do ensino médio para ciência da natureza. Como esses valores de abaixo do básico estão altos, então eu pensei nessa formação para que a gente possa sugerir atividades como reforço ou recuperação das habilidades que apresentam maior defasagem. Então, eu coloquei aqui as habilidades para cada ano ou série, e aqui, só para a gente entender, competência da área 2. Analisar fatores biológicos, ambientais e socioeconômicos associados às condições de vida e saúde da população. Para que o aluno consiga atingir essa competência, uma série de habilidades são movimentadas por ele. Essas habilidades, vocês podem notar que elas vão estar em grupos diferentes. Então, para chegar a essa competência, tanto a habilidade do grupo 1, que é identificar, quanto a habilidade do grupo 2, que é associar, e a habilidade do grupo 3, que é explicar e julgar, são necessárias para atingir a competência. Então, aqui eu coloquei as principais competências de cada área e por tema de objetivos de aprendizagem.
Vou disponibilizar o slide, aí vocês vão conseguir ler com mais tranquilidade. E a minha sugestão. Então, eu sugiro que as escolas trabalhem para que os valores de escolas abaixo do básico, ou seja, a quantidade de alunos que estão neste nível, diminua. Então, para isso, eu acredito que trabalhar as habilidades do grupo 1 para dar embasamento para as demais habilidades dos demais grupos seja importante. Então, talvez o nosso aluno ele não consiga julgar, explicar, construir, porque ele ainda tem dificuldade em identificar, reconhecer, localizar, descrever, discriminar. Então, trabalhar essas habilidades inicialmente para que a gente embase os alunos e garanta que a grande maioria deles consigam, né, êxito nessas habilidades e depois ir trabalhando as demais. Então, para o grupo 1, aí eu pensei, eu peguei só o tema 1 de cada série, de cada componente curricular. Então, porque são vários e eu acho que seria muito tempo se eu fizesse de muito. A gente pode pensar num próximo TPC eu fazer dos demais, de outros temas, tema 2, depois tema 3, assim por diante. Então, tema 1, para ciências do nono ano. Vida e ambiente, a compreensão do organismo humano. Então, para poder chegar, né, ao que se deseja, eu pensei nessa sugestão de atividade, que vai trabalhar a habilidade 2, reconhecer a diferença entre atos voluntários e reflexos. Então, a ideia é, em sala, o professor faz uma sensibilização para realizar uma prática para que os alunos percebam que é um ato reflexo e um ato voluntário. Pode ser uma atividade como essa, de usar um peso para poder dar um estímulo no joelho e perceber que a ação de movimento da perna ele é um ato reflexo. Aqui fica uma sugestão de práticas que podem ser feitas em sala de aula, eu vou disponibilizar para vocês. Em casa, os alunos pesquisam outros eventos de ato reflexo e voluntário, escolhem e produzem um esquema, um mapa mental, explicando os órgãos envolvidos nesse ato que eles escolheram. Então, mais ou menos como esse, eles vão relacionar quais órgãos e ações, né, que foram que ocorreram para que o movimento acontecesse. Em sala, o estudante explica sucintamente para a sala de aula como acontece o ato pesquisado. Então, a ideia é que cada aluno explique para a sala como que acontece aquele ato que ele pesquisou. Aí a professora pode combinar de iniciar os alunos não trazerem atos repetidos, pode ser em grupo, aí fica a critério. A avaliação. Avaliar a atividade e a apresentação realizada pelo estudante, reforçando e complementando conforme for necessário. Então, os alunos vão trazer as suas explicações, vão explicar para a sala, e aí, se o professor perceber que é preciso fazer algum tipo de intervenção, ele faz e avalia a atividade do aluno. Outra atividade para ciências. Habilidade 3. Identificar os vários hormônios que atuam no organismo humano e suas respectivas funções. Então, aqui eu deixei a sugestão de um artigo falando sobre o hipotiroidismo. Em sala, os alunos leem o texto e respondem essas 5 perguntas. A ideia é mais uma ideia de fazer uma interpretação. Em casa, o estudante cria um mapa mental sobre a glândula tireoide, relacionando as características, a produção de hormônios tireoidianos, a função e as doenças associadas. Essa atividade ele usará em sala. Em sala, o professor pode separar os alunos em grupos, distribuir um estudo de caso, os alunos leem esse estudo de caso, discutem entre si, né, por grupo, um possível diagnóstico. Então, a ideia é que eles utilizem o mapa mental que eles criaram em casa, e isso seja um suporte para que eles possam
fazer um diagnóstico. Depois do tempo dado para isso, cada grupo compartilha com a sala a sua ideia de diagnóstico, faça uma discussão para que a sala chegue a um diagnóstico único. A avaliação. Então, o professor pode avaliar a atividade escrita dos alunos, que foi o mapa mental, para poder fazer uma comparação. O professor diz à sala qual foi a conclusão do caso clínico que está sendo analisado. Então, o que o caso clínico trouxe de um diagnóstico. Comparar se foi ao mesmo diagnóstico que a sala chegou como um diagnóstico único. E aí o professor faz as intervenções, correções que são necessárias, caso não tenha ficado exatamente no mesmo diagnóstico. E aí entender qual foi a linha de raciocínio que levou a um diagnóstico que não era o esperado. Para a biologia, terceira série do ensino médio. Então, aqui é a habilidade 1, 3 e 7. O tema é Origem e Evolução da Vida, Hipóteses e Teoria. Então, a ideia é que, em sala, os alunos leiam um texto sobre... O texto vai falar sobre a ressuscitação de mamutes e como isso pode combater as mudanças climáticas. É um assunto que está bem em voga. Depois de terem lido o texto, os alunos eles vão extrair do texto os elementos relacionados aos conceitos de engenharia genética, DNA, fósseis, clonagem, função genética de CRISPR, teoria da evolução e mudanças climáticas. Em casa, os estudantes revisam os conceitos estudados, né, que imagina que eles já tinham tido essas aulas. Em sala, em pares, os estudantes vão reescrever o texto, mas agora eles vão detalhar melhor cada um desses 8 itens. Então, por exemplo, no texto ele vai citar clonagem. Então, a primeiro momento é o aluno reconhecer o que é clonagem dentro do texto. Uma vez que ele fez isso, em casa ele vai pesquisar o que é clonagem. Em sala, ele vai reescrever o texto e vai explicar um pouco mais de aprofundamento o que é clonagem. Então, essa é a ideia. O professor avalia os textos que foram redigidos e faz os devidos devolutivos. Para a química, aqui é um experimento envolvendo sal de fruta e uma solução ácida. Já aconteceu alguma vez de você comer alguma coisa que não lhe caiu bem? E aí você fica com aquela sensação no estômago de azia e aquela coisa fica queimando por dentro? Daí você corre para tomar um antiácido e sente aquela sensação de alívio? Quer saber o que acontece no seu estômago nessa hora? Hoje a gente vai fazer uma experiência que reproduz de forma bem semelhante o que acontece no nosso estômago quando a gente toma um sal de fruta. Pessoal, eu tô aqui com um pote de sal de fruta que eu vou colocar nesse recipiente aqui para a gente fazer a nossa experiência. Agora, eu vou pegar esses limões aqui, vou extrair o suco deles para colocar nesse recipiente aqui. Pronto, pessoal. Espremei o suco de aproximadamente 8 limões e coloquei aqui dentro desse recipiente. Agora, eu vou colocar o suco de limão dentro desse balão. Agora, eu vou prender a boca do balão aqui no frasco. Chegou a hora de ver a mágica acontecer. Agora eu vou pegar o balão que está com o suco de limão e eu vou virar ele aqui dentro do frasco que contém o sal de fruta.
Percebam que está acontecendo uma reação química que está liberando um gás e esse gás está inflando o balão. E o nosso balãozinho aqui não para de inflar. E esse é o resultado da nossa experiência aqui, pessoal. Um balão cheinho de gás carbônico. Pessoal, agora é hora da gente entender o que aconteceu. O sal de fruta, ele tem vários compostos químicos. Os que merecem destaque são o bicarbonato de sódio e o carbonato de sódio. Essas duas substâncias químicas, elas pertencem a uma classe que nós chamamos de sal. Só que essas substâncias, elas têm uma característica muito particular de ter a capacidade de neutralizar ácidos. Por isso que elas são utilizadas como antiácido estomacal. Nessa experiência que eu fiz com vocês, eu usei o suco de limão porque o limão é uma fruta ácida. Então a reação que ocorre entre o bicarbonato e o ácido do limão, ela é bem semelhante à reação que ocorre entre o bicarbonato, que está presente no sal de fruta, e o ácido do nosso estômago. A reação que ocorre entre as duas substâncias é o bicarbonato de sódio ou o carbonato de sódio reagem com ácido para produzir sal, água e gás carbônico. O gás carbônico liberado nessa reação é o que fez o balão inflar. E no nosso estômago ocorre algo bem semelhante. Quando nós estamos com azia ou queimação estomacal, você comeu alguma coisa que não lhe caiu bem, o seu estômago acaba produzindo um excesso de ácido. E o ácido que está presente no nosso estômago é o ácido clorídrico. Quando nós ingerimos o sal de fruta, o bicarbonato e o carbonato de sódio presentes nesse medicamento reagem com o ácido do nosso estômago, produzindo sal, água e gás carbônico. Tanto é verdade que vocês devem saber na prática que quando nós tomamos o sal de fruta, a sensação de alívio só vem após a pessoa eructar, ou o que nós conhecemos popularmente como arrotar. Quando nós ingerimos um sal de fruta, a primeira sensação que acontece no nosso estômago é uma sensação de desconforto. Por que isso acontece? Porque como o bicarbonato e o carbonato de sódio estão reagindo com o ácido estomacal, e essa reação vocês viram, ela libera gás carbônico, o nosso estômago fica como um balão e isso gera uma sensação de desconforto. Depois que você libera o gás carbônico, é que efetivamente acontece a sensação de alívio. Vale ressaltar que o limão, ele possui um ácido diferente do ácido estomacal, mas como pertence à mesma classe química, a reação é semelhante. Portanto, o gás que nós produzimos na reação do limão com o sal de fruta é o mesmo gás que nós produzimos na reação do ácido clorídrico do nosso estômago com o sal de fruta. Bom, pessoal, essa foi a nossa experiência de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, eu deixo para vocês esse vídeo que está no YouTube. Então, aqui é trabalhar as habilidades 1, 2 e 4 para o tema Transformações Químicas na Natureza e no Sistema Produtivo. Então, como sensibilização, realizar esse experimento. Se não for com sal de fruta, pode ser com bicarbonato de sódio. E limão, suco de limão. Então, o professor faz o experimento em sala, bem simples. Os alunos vão observar e vão responder a 2 ou 3 perguntas que o professor deixa na lousa. A primeira pergunta: o que imaginam que aconteceu no experimento? Então, eles vão ver, vai unir 2 reagentes, vai ter uma reação, uma efervescência, e a ideia é que eles expliquem por que surgiu aquela efervescência. Depois, já beberam essa solução, ou de sal de fruta, ou de limão com bicarbonato? Se sim, para que eles beberam? Geralmente para desconforto estomacal. E se já foi usada essa solução para outra finalidade. Então, eu li, né, vi que bicarbonato com suco de limão ou vinagre é utilizado para fins de limpeza de uma casa. Então, para que eles tragam essa informação de outros possíveis usos para essa solução. O professor revisa os principais conceitos, então, do que é uma reação química, o que é um reagente, o que é um produto, o que é um ácido, um sal, uma base. Em casa, os estudantes pesquisam a fórmula dos reagentes, então, do bicarbonato de sódio, do ácido cítrico, vão fazer uma forma de uma equação, escrever a equação química, balancear e também pesquisar outros usos para essa solução que não foi dito em sala. Em sala, os estudantes compartilham os resultados das pesquisas entre
eles. O professor faz os apontamentos que for necessário. Depois, distribui um texto, FEP, limão e carbonato de morte por Covid. Os alunos leem, debatem o tema do texto, e a ideia é que o professor demonstre que a importância do conhecimento de ciência básica pode ajudar a evitar essas fake news, né? E a importância de se buscar informações em fontes seguras. Então, aqui a ideia é que os alunos percebam que é uma reação química simples, entendam os conceitos químicos que estão relacionados nesse experimento, mas também entendam que essa solução, ela, por dizer que tem vários usos, ela chegou inclusive a ser pesquisada como uma possível antídoto, digamos assim, contra o coronavírus. E uma vez que foi descoberto que isso não é uma verdade, né, entendeu por que não, então, a alfabetização científica, e evitar as fake news, para que, se uma pessoa acredita que isso realmente evita a morte, ela pode parar de se cuidar, não tomar vacina, enfim, acabar tendo ações que colocam em risco por acreditar em algo que não é verídico. Como avaliação, avaliar a qualidade das pesquisas e dos debates realizados. A física. Então, a física aqui é mexer pensando na ideia de energia. Então, aqui eu usei um simulador do PHET, onde eu tenho várias fontes de energia e também transformações de energia ao longo desse sistema. Então, o tema é movimentos, variações e conservações. Aqui é a sugestão de trabalhar a habilidade 7, como sensibilização. O professor pode usar esse videozinho, ou criar o seu, ou até mesmo usar a ferramenta PHET na sala de aula, fazer a simulação ao vivo. Os estudantes identificam e anotam as fontes de energia e as transformações que ocorrem durante os efeitos do sistema. E o professor com os alunos discutem as respostas dadas. Em casa, os alunos pesquisam as principais fontes de energia e os tipos de energia que existem. Em sala, compartilha os resultados, o professor faz os apontamentos necessários, e aí os estudantes listam fontes de energia que eles podem ter dentro de casa. O professor estimula que os alunos consigam identificar também as transformações de energia que ocorrem nos exemplos listados. Então, por exemplo, a mãe vai cozinhar, vai fazer um café. Então, ela tem como fonte lá o gás, que ele aquece, né, vai virar uma chama, aquece a água e aí faz o café. Então, você tem a fonte e a transformação de energia de um tipo para o outro. Energia elétrica se transformando em energia cinética quando faz o movimento, por exemplo, um indicador da hélice para triturar um alimento. Então, a ideia é que eles consigam fazer essa análise. Avaliação. Avaliar a qualidade da pesquisa e a compreensão dos estudantes por meio das interações. E aqui eu deixo as referências bibliográficas, são os vídeos e os textos que eu utilizei como sugestão, eu deixei nas referências, para que vocês possam utilizar, se acharem adequado, ou pensar em outras propostas. Eu agradeço a atenção e desejo um ótimo dia.